Graças a paz. A mensagem de hoje é A Angústia de Abraão Vista por Kierkegaard, é o título dela. Quero ler com vocês Hebreus 11:17, que diz assim: Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Nessa mensagem falaremos de três pessoas: Deus, Abraão e Adão, tendo como base o sacrifício de Isaque visto pela ótica de Kierkegaard. Mas quem foi Kierkegaard? Kierkegaard foi um teólogo cristão que virou filósofo do século XIX. Victor Eremita, Johannes de Silentio, Constantin Constantio, Hilarius Bogbinder, Anticlímacos. Por trás desses pseudônimos, escondeu-se o grande filósofo Søren Kierkegaard. Kierkegaard escreveu muita coisa e adotou escrever com outros nomes, pseudônimos, para combater o que escreveu ou fala a mesma verdade sobre uma outra ótica com o outro nome. Ele falava algo e ele rebatia o que falava, ensinando mais, com outro nome. Conhecido por levar uma vida solitária e isolada, Søren Kierkegaard, ele foi um dos fundadores da filosofia existencialista. Filho de um próspero comerciante e de uma empregada doméstica, Kierkegaard recebeu desde cedo formação religiosa luterana, sendo seu pai alguém muito importante na sua formação religiosa. Em 1830 ingressou no curso de Teologia e Filosofia da Universidade de Copenhague, interrompido com a morte de seu pai em 1838, de quem ele herdou grande fortuna, vivendo para dedicar-se aos estudos. Antes, em 1837, ele conheceu Regine Olsen. Logo após tê-la pedido em casamento, Kierkegaard desistiu de casar-se, ficando pouco claro quais seriam os seus verdadeiros motivos para esse ato. Para justificar o rompimento, elaborou um complexo conjunto de razões que incluíam suas crises depressivas e um histórico familiar de infortúnios e desgraças. Com o pretenso objetivo de salvar a reputação de Regine, fez com que parecesse à sociedade ter sido ela a romper o noivado. Fugiu então para Berlim, na Alemanha, onde passou 6 meses. Em 1841, Kierkegaard concluiu o curso universitário com uma tese sobre o filósofo grego Sócrates, intitulada Sobre o conceito de ironia. A partir daí, Kierkegaard tornou-se um filósofo e um escritor prolífico. Escreveu centenas de textos, a maioria ensaios, sobre vários assuntos, entre os quais ataques à filosofia de Hegel e escritos sobre ética, estética e política. Entre seus primeiros escritos estão Temor e Tremor, a repetição e a alternativa. O pensamento de Kierkegaard não foi sistematizado numa grande obra, mas disseminou-se num grande conjunto de prefácios, ensaios, novelas, resenhas e sermões. Em meados da década de 1850, Kierkegaard tornou-se um reformador religioso, atacando a prática religiosa vigente que sobrepunha o poder estatal ao poder religioso. Advogou um cristianismo autêntico baseado na fé e na conversão. Observou que os ministros luteranos pregavam o sacrifício para os fiéis, mas viviam uma vida burguesa abastada. Rejeitou a educação cristã como um mero decorar de fórmulas dogmáticas. E rejeitou também o batismo de crianças. Kierkegaard acusava a igreja de estar desrespeitando Deus, entre outras coisas. A igreja era estatal e a religião luterana era a religião oficial do Estado.
Bastava nascer no país para ser automaticamente cristão, o que, segundo ele, reduzia a nada a possibilidade de uma verdadeira conversão a Cristo. O cristianismo deve ter por fundamento a vontade livre, sem a qual tudo perde o sentido. Kierkegaard veio de uma família que tinha muitas dúvidas religiosas e não entendia ser a forma correta, a maneira que se fazia igreja no seu tempo. Quando se formou em teologia, recusou se tornar pastor da igreja luterana. Na época, o pastor local era um verdadeiro funcionário público que representava a coroa e, por isso, além da prática de suas funções especificamente religiosas, também era quem coleta impostos, realizava os recenseamentos, fazia o recrutamento militar, mantinha os registros civis nos livros da igreja, supervisionava as escolas e cuidava da assistência aos pobres e era o presidente do conselho municipal, além de cuidar dos seus próprios interesses, muitas vezes a maior fazenda das vizinhanças. As questões políticas e os rancores misturavam-se facilmente com os assuntos religiosos, gerando escândalos. Em outubro de 1855, Kierkegaard sofreu uma queda na rua devido às tensões dos seus últimos anos, principalmente a guerra declarada contra um hegeliano pregador no reinado, o qual Kierkegaard não respeitava. Foi hospitalizado com paralisia nas pernas e faleceu 40 dias depois. Bom, eu quero ver com vocês o pensamento de Kierkegaard sobre Abraão. Deus tinha feito uma promessa para Abraão que ele seria pai de multidões. Numa noite Deus lhe mandou contar as estrelas, o qual ele não pôde. Aí Deus então lhe revela que a sua descendência seria incontável, assim como as estrelas. Essa promessa ocorreria através de um filho que ele teria. Só que a idade avançou e já bem idoso Abraão teve seu filho. O menino cresceu e quando era um adolescente, Deus fala novamente com Abraão e pede o seu filho como sacrifício. E é aqui que a nossa história se inicia. Nesse pedido incomum de Deus, pois as nações ao redor de Abraão estavam acostumadas com o sacrifício humano, mas o Deus de Abraão, desde os primeiros passos, deu a entender a ele que era um Deus diferente. Porém, agora Deus pede um sacrifício aos moldes dos ídolos que Abraão tinha visto com seus pais. Algumas dúvidas foram implantadas. Kierkegaard observa que esse sacrifício é um desejo de Deus, mas uma ação como essa é imoral. Existe então um dilema. Ou Abraão sacrifica o seu filho, sendo julgado então pelas leis dos homens como um assassino, perdendo tudo que ele mais ama, o filho e talvez a esposa, ou Abraão não sacrifica Isaque e demonstra com seu ato que não tem fé em Deus. Surge então a angústia de Abraão. Compreendida pela ética, o sacrifício de Isaque é inaceitável. Essa é uma ação solitária. Seu filho mostra-se exemplar nessa aprovação. Primeiro ele pergunta ao pai, quando esse o chamou para irem mais ao longe e sacrificar a Deus: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde com uma evasiva: Deus proverá, sabendo que o sacrifício era o filho. Chegado no local, Abraão revela ao filho que o sacrifício era ele, e o menino deixou-se ser sacrifício sem resistência. Abraão saiu cedo de casa e foi para sacrificar um holocausto, seu próprio filho, sem dizer a Sara, sua esposa, o que iria fazer, e nem aos homens que foram com eles. Abraão estava só na sua aprovação. Será que Abraão teria coragem de colocar em holocausto aquilo que ele mais ama? Se Deus é bom, por que desejaria o sofrimento do pai de Isaque? O que Deus vai ganhar com isso? O que Deus quer provar com isso? Sacrificar Isaque é ser condenado pela justiça dos homens como
assassino, podendo sair daquele sacrifício algemado, preso pelos próprios homens que foram sacrificar com ele e o filho. Abraão tinha uma alta moral. Poderia praticar um ato tão imoral como esse? Era inacreditável que o Deus de Abraão tivesse pedido um ato tão imoral e condenável como esse. Deus entra, então, sob júdice nessa questão. Abraão vai subindo a montanha, já imaginando descê-la, sem o filho, preso, amarrado, escorraçado, os homens que o respeitavam como líder, olhando para ele como se ele tivesse ficado louco. Abraão já ouvia os gritos da mãe do menino quando o seu ato fosse descoberto. Abraão ouvia Sara gritando desesperada enquanto o amaldiçoava. Abraão poderia imaginar que a promessa que Deus lhe tinha feito tinha sido anulada. E ele não teria um nome tão grande como Deus lhe prometera. E nem seria abençoado em seu filho. E nem teria mais descendência alguma, pois com a morte do seu filho, sua vida acabava junto. A morte de Isaque era a morte de Abraão. Fazer o que Deus pedira era inaceitável. Não fazer era confirmar que não acreditava em Deus, nem em seus juízos. Deus era um enigma, uma incógnita. Por que Deus pediu isso? Para Abraão foi pedido o que ele mais amava no mundo, Isaque. Para Abraão fora pedido o fim da promessa de um grande nome. Deus pediu para Abraão algo que abalaria definitivamente o seu casamento. Sara iria definhar, com certeza, e morrer de desgosto pelo ato que lhe fora pedido. Enquanto caminhava, havia muito para Abraão pensar. O interessante em Deus é que ele continua fazendo dessas coisas e continua pedindo aquilo que nós mais amamos. Será que teremos a coragem de sacrificar o nosso Isaque em holocausto para Deus? Sacrificar em holocausto é sacrificar por inteiro. Nada vai sobrar para nós. É o sacrifício perfeito, inteiro. Será que Abraão teria forças suficientes para cometer tal ato ilícito, eticamente, em nome de um ser absoluto? Abraão, assim como Deus, está sob júdice, sob juízo. Deus quer ver se o pai de Isaque sobrevive à dor, à angústia e ao tormento. Deus pede aquilo que ele mais ama e que deposita mais esperanças em sua vida. Seu nome seria perpetuado em seu filho, mas Deus agora pede o seu filho em holocausto. E agora? O pai, qualquer pai, assim como a mãe, está ligado ao seu filho pelo mais nobre vínculo do amor. É inaceitável que um pai tire a vida do seu filho, ou que um filho tire a vida do seu pai. Um sacrifício como esses é inaceitável. O juízo sobre Abraão é irrevogável. Assassino era só o que lhe sobraria, afinal de contas. Fazer o que Deus lhe pede é um pecado. Matar o filho é praticar o pecado. Não praticar o que Deus lhe pede é um pecado maior ainda. Entre o pecado de matar o filho existe o pecado de desobedecer a Deus. Abraão deve escolher entre um pecado e outro pecado. Praticar o ato é pecado. Tirou uma vida humana, isso nem Deus se agrada. Não praticar o ato é desobediência ao Criador do céu e da terra. Portanto, um pecado de fé. Será que nós teríamos coragem de sacrificar em holocausto aquilo que nós mais amamos? Será que poderíamos, assim como Ana, entregar o nosso filho a Deus, ao templo, para não mais tê-lo conosco pelo resto da vida? Será que temos forças de obedecer a Deus e sacrificar o que Ele nos pede e é o que nós mais amamos no mundo? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, vemos Deus mexendo com nossos entes queridos ou em nossas coisas que nós amamos, a nossa revelia.
sem termos forças, o poder de dizer, para, não mexe aí, pois Deus não vai parar e vai continuar a sacrificar o que nós, muitas vezes, não queríamos que fosse sacrificado. O nosso Deus é um Deus altamente passional e ciumento. Ele diz com todas as letras que a sua glória, ele não divide com ninguém e com nada. Ele nos quer para ele por inteiro, e se algo atrapalha a nossa adoração, ele vai retirar de nós, querendo nós ou não. Deus é ciumento. Deus requer adoração absoluta só para ele. Deus não se deixa dividir com outros amores. Deus não nos deixa com amores que suplantem o amor que temos em respeito a ele, Deus. Abraão tinha um problema em sua adoração. Isaac, é isso mesmo. A adoração a Deus não poderia ser perfeita se houvesse a sombra de Isaac entre ele e Deus. Kierkegaard nos mostra que na angústia de Abraão, sacrificar ou não o filho, reside a vontade pela finitude, não sacrificar o filho, contra o amor eterno, a infinitude, fazer a vontade de Deus. O ato de Abraão era solitário e inédito para ele. Abraão não tinha meios de resolver a questão de forma racional. Seu ato era solitário, ninguém compreende o ato de Abraão. A fé e o sacrifício pertencem ao indivíduo, e aqueles não são comunicáveis. A minha prova é minha prova. A sua prova é a sua prova. Ninguém compreenderá o que Deus lhe pede, a não ser você. O que é uma prova? Já que estamos falando de prova. Prova é aquilo que vai mexer com todas as suas estruturas de uma única vez. Prova é aquilo que Deus pede, que vai nos fazer duvidar até se foi Deus mesmo quem pediu. Prova é aquela provação que você não sabe mais se veio da parte de Deus ou do diabo, de tão grande que ela é. Prova é algo tão sério que a nossa mente, alma e corpo são envolvidas e engolfadas. A prova remexe com tudo que nós conhecemos. A prova vai mexer profundamente com todas as nossas mais enraizadas estruturas. A prova vai nos fazer rever todos os nossos conceitos teológicos, filosóficos, morais e vivenciais. A prova vai nos fazer olhar para Deus de forma diferente desde então. A prova vai nos revirar do avesso. Fazer o que Deus algumas vezes nos pede é inaceitável, porque Deus pede coisas inaceitáveis. Não fazer é mais do que inaceitável. Se Abraão optasse pela finitude, pelo filho, pelo hoje, pelo agora, ele perderia a infinitude de Deus. Matar o filho é pecado passível de prisão e morte. Não obedecer a Deus é passível de perca de salvação. Ninguém compreenderia o ato do sacrifício de Isaac, portanto Abraão está abandonado em sua solidão. Pelo fato de estar em relação íntima com Deus e conquistar a sua individualidade, os outros homens não o podem compreender. Ora, seria mais fácil se o pai de Isaac contasse a Sara, sua esposa, o que ele iria fazer, havendo nela a aceitação de tal ato. Mas ele não pode, pois ela não entenderia e nem aceitaria jamais, impedindo de obedecer a Deus. Abraão está irrevogavelmente abandonado. Abraão está irrevogavelmente solitário em sua aprovação. A prova de Abraão torna perante Deus um indivíduo. Abraão sai da massa, do povo, da turba, do monte de gente e se torna único. Deus não pediria a qualquer um ato desses, pois eles não praticariam. Abraão se torna um indivíduo, um único, que Deus pode usar e contar. Abraão o retira da massa,
do povo. A prova de Abraão diferenciava dos demais. Abraão agora é isolado. As pessoas falam com ele sem o compreender. O pai de Isaac torna-se um sacerdote, um profeta. Abraão fala e o que ele fala é incompreensível pelos homens. Abraão fala agora de Deus e pensa como Deus. A fé pensa como Deus. Abraão encontra-se totalmente abandonado e o único apoio que ele pode tentar receber é em si mesmo e na sua fé que se apoia em Deus. Kierkegaard resolve a questão teológica da prova de Abraão nos mostrando que existem 3 leis a serem obedecidas. A primeira é o estágio estético, a segunda é o estágio ético e a terceira é o estágio religioso. Abraão está no estágio superior ao da ética. Ele se encontra no estágio religioso, espiritual. O estágio estético, o primeiro estágio, está relacionado com o momento que vivemos. O indivíduo que possui a existência estética se preocupa com o imediato. Já o indivíduo que está no estágio ético, o segundo estágio humano ou forma de viver, se preocupa com os deveres, com a moral. A moral são as regras, os costumes, as leis da sociedade. A ética é o estudo desses valores morais. A ética quer interpretar a moral, a regra. A ética e a moral são formas humanas de viver. Entretanto, o indivíduo que está no estágio religioso tem como ponto de referência Deus. O estágio religioso suplanta de forma definitiva os outros estágios de vida. Entre o momento a ética e as regras, a moral da sociedade, o religioso está andando com o Deus Criador de todas as coisas, e que sabe o futuro e o destino da humanidade. É incomparável a religiosidade com qualquer outra forma de percepção de vida. É como se Deus dissesse assim: Abraão, eu quero que você sacrifique seu filho. Senhor, mas eu não posso sacrificar meu filho, a ética não deixa. Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Senhor, mas eu não posso sacrificar o meu filho, a moral não deixa. Abraão, é o seguinte, quem está mandando é o dono do mundo. Eu sou o dono dessa terra. Eu sou o dono de você, do seu filho. Entre você, seu filho e o mundo e tudo que existe, tudo que está criado, eu estou mandando. Eu sou o dono da terra. O dono está mandando. Olha, faz isso aí. Ah, mas quem está mandando fazer? O dono que está mandando. Quem está mandando? O dono está mandando. O dono do mundo está mandando. O dono da nossa vida é que está mandando. Ele deve saber o que está fazendo. Então, quando nós falamos em a ética, que é algo humano, e quando nós falamos na moral, que é algo humano da terra, são as regras, a moral são as regras, a ética é a interpretação dessas regras. E quando nós falamos do religioso, nós falamos da seguinte maneira: olha, Deus que está no estágio religioso, Ele mandou fazer assim. E Ele é o dono do mundo. Ele é o dono de tudo. O dono mandou. Ah, mas o dono que mandou. Não, mas eu queria fazer. Não, quem mandou foi o dono. Você se resolve com ele. Se você quiser fazer, amém. Não quiser fazer, amém também. Só que quem mandou foi o dono. Então, entre a ética e a moral e o religioso, não tem dúvida. O religioso está na esfera de Deus. Qual é o maior? Não tem dúvidas. Abraão se interioriza para poder permanecer em fé a Deus. Abraão está no estágio mais alto da existência humana, a religiosidade, superior à ética e à moral. Acontece que, por causa da fé, Abraão jamais poderia ser condenado como assassino. Mas se obedecer o que Deus lhe pede, ele é reconhecido até pelos anjos e pelos demônios como um homem de fé, um crente em Deus, um obediente, e jamais um assassino. Seu ato de obediência é referido então como um grande ato de fé. Deus não pode pedir certas provas para certas pessoas,
pois ele sabe que elas não fariam mesmo. E aí vai surgindo uma grande massa de gente, tudo igual, com pouca fé. Esses que Deus chama para uma grande prova, demonstram uma grande fé e são referidos desde então como indivíduos. Gente que saiu da massa, dos iguais, que tinham pouca fé. Deus nos chama para acreditar no nosso sacrifício de holocausto a Deus. Deus nos chama para sermos sacerdotes. E não importa se os homens não nos vão compreender, pois estamos no estágio religioso superior ao deles, nós agora pensamos Deus, pensamos como Deus e fazemos atos de Deus, como Deus quer que nós os façamos. Deus quer um sacrifício. Quem quer é Deus, é o ato de Deus. Abraão está intimamente ligado a Deus. A atitude de sacrificar a Isaac não é de Abraão, mas de Deus, o ser absoluto, o Deus absoluto, o Criador absoluto. A moralidade é suspensa no pedido de Deus. A ética é suspensa no pedido de Deus. Sobre o ponto de vista ético, o ato de Abraão é imoral, inaceitável. Sob o ponto de vista religioso, Abraão deve fazer aquilo que Deus lhe pede. Encontramos então o paradoxo da ética. Abraão deve agir de acordo com as leis morais ou de acordo com a vontade de Deus? Como agir? Encontramos então um conflito ético no momento em que Deus pede um ato julgado como imoral. Abraão não pode ser julgado pelas regras da ética, que são universais e gerais. De um lado, Abraão cumpre as ordens divinas e é julgado como um criminoso. E a sua tentação é não ser considerado como tal. Mas caso não mate o filho, Abraão peca em relação a Deus. Ele demonstraria assim o desejo pela finitude e que não possui fé. Caso mate o filho, perde o que mais ama. Caso não o mate, perde a Deus. O sofrimento de Abraão não se resume somente em perder Isaque. Além do próprio pai ter que matar o filho, Deus ordena que Abraão, que ele deve fazer tudo sozinho. Encontramos como fonte do desespero e da angústia este abandono de Deus. Para Abraão, perder o filho seria inaceitável. Porém, perder o contato com Deus seria pior do que a própria morte. Perder a relação com Deus seria não sacrificar Isaque. A tentação reside no desejo do sacerdote em não descumprir as leis morais. Abraão é moral. Um sacerdote segue regras. O que Deus pediu não tem regra nenhuma. Pecar é considerado imoral, fora das regras. O pecado agora é fazer o que é o bem, deixar o menino ficar vivo. O pecado é fazer o que é bom. Não fazer é voltar a ser da massa, um comum. Um alguém que Deus não pode contar mais como líder, é voltar para trás. É aqui que entra Adão na nossa história. Essa angústia é a angústia de Adão. A consequência do possível da liberdade na inocência. No jardim do Éden, Deus proibiu a Adão de comer do fruto que estava no meio do jardim, da árvore da ciência do bem e do mal. É interessante que Deus aponta a árvore, está no meio do jardim, e ainda diz claramente quem é ela. É a da ciência do bem e do mal. Adão sabia muito bem qual árvore era aquela, mas foi Deus quem apontou a árvore. Deus não poderia ter dito: você não vai comer o fruto de algumas árvores que vão te fazer mal. O que era verdade? Não, ele aponta claramente que Adão poderia comer, mas não era a vontade de Deus. Adão leva um choque, pois instala-se uma certeza. Ele era livre para, Deus me perdoe, pensou Adão, pecar. Adão era livre para pecar, não que ele soubesse o que era isso. Pois Adão não conhece o mal, pois o mal só pode ser conhecido depois que o experimentamos.
Adão então não compreende as palavras do ser absoluto. E Adão não tem ideia alguma do que está acontecendo. Adão não sabe que comer do fruto é desobedecer a Deus, dado que ele nunca desobedeceu, sendo seu estado de ignorância. Qualquer palavra que Deus diga a respeito disso é ininteligível, ou seja, grego. É incompreensível para Adão. Adão não sabe que é proibido comer do fruto. Adão não sabe o que é pecar. Adão é inocente, inocente. Ele está no estado de inocência. Quando a pessoa comete o pecado e se torna culpado, então, neste momento, percebe que antes fora inocente e que nada o fará retornar ao estado anterior. A inocência é ignorância e, portanto, nem se sabe que está nesse estado. E aqui surge o sentimento de angústia. A angústia é a possibilidade de não fazer o que Deus manda. A angústia é a falta de determinação da pessoa em obedecer. A angústia são as dúvidas que o indivíduo tem a respeito de obedecer ou não a Deus. A angústia é se obedeço ou não. A angústia é saber que posso não obedecer. Angústia é falta de determinação, de firmeza, de estrutura em Deus, de estar firmado em sua palavra. A fé é acreditar em quem falou. A falta de fé é não acreditar em quem falou. Abraão tinha estrutura, pois ele mesmo já saiu falando que Deus proveria o cordeiro, e Deus proveu mesmo. A angústia religiosa é a angústia do indivíduo que tem a consciência da possibilidade de pecar. Assim encontramos a interioridade, que é o indivíduo tomando consciência de si, e a ineficácia da busca de algo exterior assim. Abraão deve olhar para o que conhece de Deus dentro de si mesmo. A angústia religiosa não está relacionada com a morte do filho, mas com a possibilidade de pecar. Entretanto, não há tentação para quem está firme em suas convicções a Deus. A gente observa que aquilo que era tentação em nossas vidas, no início de nossas vidas, não é mais hoje em dia. Nossas provas agora são outras. A decisão de obedecer depende apenas dele, Abraão, e não de Deus. É Abraão que deve escolher. Nenhum outro indivíduo vai determinar a sua escolha. O pensamento da possibilidade de não obedecer estabelece um diálogo interno. O homem é livre e decide escolher o bem ou o mal, e sabe disso. Caso descumpra a ordem, desobedeça, Abraão se reconhecerá culpado e terá consciência de que nada poderá eliminar a sua culpa, visto que no momento anterior ele era livre, e ele escolheu descumprir a ordem divina, portanto a culpa é só sua. Mas a angústia cessa, pois Abraão sente o arrependimento. Ele teme pela sua liberdade, tem medo de pecar contra Deus, tem medo de perder Deus e, consequentemente, a salvação. A liberdade que teme a culpa é a liberdade culpada. A angústia se apresenta no momento em que a pessoa encontra dentro de si o pecado e descobre que nada o proíbe de pecar. Essa liberdade com consciência não é uma liberdade inocente, mas uma liberdade culpada. Mas com Deus, matar o filho é apenas uma etapa. Aliás, não é apenas o pai que mata o filho, pois essa não é uma morte normal, mas um sacrifício. E quem faz o sacrifício é o sacerdote. Abraão, o sacerdote, vai com o filho para oferecer um sacrifício a Deus. Ele sabe que entregar o sacrifício é apenas uma etapa com Deus. Tem mais. Existe algo mais sublime. Existe algo mais divino. E este é o alvo em que Abraão acredita. Sacrificar o filho é uma etapa de algum processo que Deus está gerando. Depois do sacrifício, vai acontecer outra coisa. Vai ter mais, Deus vai fazer mais, eu não sei o que, mas vai fazer. A angústia perde suas características aterrorizantes quando a pessoa atinge a fé. Houve um esforço para
atingir a fé. O pai teve que renunciar ao filho, há muito prometido, para ser aceito por Deus. O esforço para atingir a fé teve 3 etapas. Primeiro, o abandono de Deus. Abraão teve que olhar para dentro de si para obedecer a Deus. Isso ocorre constantemente conosco. Quando passando por alguma prova, parece que Deus está tão longe e nem está nos ouvindo. Isso ocorre porque Ele nos está observando para ver se vamos reagir com bem ou com mal. O segundo ponto é a incompreensão do seu ato perante os outros homens. E nisso não tem jeito. Nós, como cristãos, fazemos muitas coisas que os outros absolutamente não compreendem, em muitas horas. Nem mesmo quem está do nosso lado algumas vezes. E por último, a entrega do próprio sacrifício. Crer em Deus, entretanto, faz com que não sintamos esses tormentos com a força que eles merecem. O grande segredo de vitória com Deus é persistir em Deus, e a vitória virá. Descobrimos em Abraão uma paixão infinita. Abraão age em nome de Deus, a mandado de Deus. Pode ser que Abraão não saiba o que está fazendo, mas Deus sabe o que está mandando. Para o sacerdote, a existência só tem sentido quando direcionada para ao ser absoluto. O sacerdote vive para agradar a Deus, e só. Formada a fé, a angústia destruirá o que ela mesma causou. Por causa da fé, o mundo terreno não passa de algo insignificante. A nossa meta não está direcionada nesse mundo, e nem nossas atitudes. Nossa meta é Deus, esteja Ele onde estiver. Pois nós queremos ficar com Ele. O nosso desejo passa então a ser o infinito, e não mais o finito. Kierkegaard lembra que no meio de uma situação caótica, se ele tiver fé, saberá que isto não apresenta problemas a Deus, pois Deus proverá. Deus quer o nosso bem. Abraão está disposto a sacrificar o filho, porém nesta ação está a possibilidade de conquistar o eterno, e talvez ele tenha o filho de volta. Por mais que sofra, ou que seu ato seja incompreendido pela moral, Abraão tem a possibilidade de se salvar. Sua ação visa a infinitude, mas isso só é possível se o indivíduo tiver fé. Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quer ter fé? Leia a Bíblia, estude, ensine, aprenda, tenha contato diário com ela, ouça boas pregações e a fé vai vir. O Espírito Santo vai criando a fé em nós. Fé que olha para o futuro, para o pronto e não para o momento. Jean-Paul Sartre também analisou Abraão e diz que, se a liberdade é o ser do homem, o indivíduo angustiado está diante do seu ser. Para Sartre, Abraão sente angústia porque está diante de uma escolha e sabe que nada determinará a sua ação. O sacerdote religioso sente angústia porque não há uma regra sequer que dite o que ele deve fazer. Nós nos deparamos toda hora com isso. Em cada nova prova, surgem novos desafios que nós não sabemos como agir, como fazer. Não há regras definidas sobre o que fazer nessa prova. O problema é, o que eu faço então? Abraão deve escolher sozinho, optar em acreditar em Deus. Na prova, seja bíblico, seja baseado na palavra, seja baseado no que você já aprendeu com Deus, seja baseado na promessa. Deus prometera que Abraão seria abençoado em Isaac. Então tá. Para Kierkegaard, Abraão sente uma angústia amigável. Ele deve obedecer e pronto. Mas isso só é possível pela sua fé, que o torna um indivíduo e não apenas uma massa de gente de todos iguais. Agora Abraão é diferenciado para Deus.
Ele saiu da multidão para obedecer a Deus e Deus sabe disso. Eu deixei para ler no final o texto de Gênesis, que nos fala sobre Abraão, Isaque e as promessas que Deus fez. Vamos ler Gênesis 22, 6 a 19. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos. Abraão creu e foi confirmada a promessa. Amém? Fiquem na paz de Cristo. Amém. Fiquem com Deus.